Nós temos que ter encorajamento em relação à verdade do Evangelho. Porque a sua vida é importante, a minha vida é importante, dentro de um contexto da palavra do corpo de Cristo. Você não está aqui por acaso. Um dia os seus pais escolheram trazê-lo a este mundo caído. E Deus não ficou alheio a isso. Ele te encontrou no ventre da sua mãe. Lá Ele te encontrou. E colocou um chamado para você, algo para você fazer. E você precisa sempre trazer à memória isso. Que a sua vida não é sem objetivo, sem propósito. Existe um propósito na sua caminhada. Você não está sozinho nesse mundo. O céu inteirinho está conosco. E quando você começa a ter esse entendimento, tudo começa a mudar. Esses tempos difíceis que nós estamos enfrentando. Aquilo que parecia ser só alguns dias, uma semana, um mês. Já se passaram 9 meses. É um tempo que as coisas estão acontecendo. E nunca mais será igual. E nesses 9, 8, 6 meses, vamos assim dizer, nós estamos andando e caminhando e sobrevivendo. Nada tem nos faltado. Isso é importante você começar a analisar. Não importa o que você esteja enfrentando nessa manhã. O que é importante? Você saber que a palavra de Deus é a verdade. Eu não tenho que sentir, eu tenho que ver. E como que acontece o milagre? A imagem dentro de mim, que é verdadeira, tem que sair para fora. Quando eu estou orando em línguas, o que o Espírito Santo está fazendo? Ele está pintando dentro do meu espírito a verdade, a imagem real de Deus. Porque eu trago dentro de mim pedaços errados de Deus. E a função do Espírito Santo é pintar a verdadeira imagem de Deus dentro de mim. Então, eu tenho que olhar e enxergar o que está dentro de mim. E quando isso acontecer, o milagre acontece. Porque eu vou falar o que eu estou vendo dentro de mim. Não é que eu estou vendo naturalmente. Quando Jesus disse para Pedro, Pedro, desça do barco e venha. Pedro começou a andar sobre as águas, olhando para Jesus. E estava tudo bem. Mas quando Satanás viu aquilo e levantou uma circunstância de ventos ao lado de Pedro, Pedro tirou os olhos de Jesus e começou a observar as circunstâncias. E o que foi que aconteceu? Pedro afundou. Quando você está orando, Satanás vai levantar circunstâncias para desviá-lo, tirá-lo do foco. Não saia do foco. Continue olhando para Jesus. Não importa aquilo que eu sinto, importa aquilo que a Bíblia diz. Não importa o que eu estou vendo, importa aquilo que a Bíblia diz para mim, que mostra a imagem para mim. Então, nessa manhã, a carta de Tessalonicenses irá nos ajudar a avançar, tendo um comportamento de fé. Porque a vida, ela continua. Ela não para aqui. Deus tem algo para você. E não é conforme você pensa ou acha. Ele vai, dia após dia, revelando para você. Então tenha paciência. Esperei com paciência no Senhor. E Ele ouviu o meu clamor. Vamos começar com Atos 17 nessa manhã. Atos 17, versículo 1. Vamos ver Paulo e Silas em Tessalônica. Era uma cidade, Tessalônica era uma cidade bem próspera e bem populosa da Grécia Antiga. Então era uma cidade que era cercada, ela era banhada pelo mar Egeu.
Então era uma cidade portuária, então era uma cidade muito importante. E Paulo e Silas foram para lá. Então nós vemos nessa viagem de Paulo e Silas, eles ministrando, e muitos ali se converteram. Então nós vamos ver que era uma cidade onde havia muitos ídolos gregos, muitos deuses sendo adorados. E lá um grupo de judeus e gentios se convertem. Então vamos ver em Atos 17, versículo 1. Estou dizendo isso porque é muito importante você saber a carta foi escrita em que época, para quem que ela foi escrita. Atos 17, versículo 1. Tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los e por 3 sábados arrazoou com eles acerca das Escrituras. Ele lia o quê? Ele lia os profetas. Ele se firmava em quê quando ele lia? O que ele lia? Ele lia o Antigo Testamento, ele lia os profetas, ele estava numa sinagoga. Ele lia Deuteronômio, ele lia a palavra com eles. E olha só, expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos. E este, dizia ele, é o Cristo, Jesus, que eu vos anuncio. Então ele estava pregando para os judeus que não criam que Jesus era o Messias, mostrando, argumentando, trazendo as Escrituras diante deles em grande revelação, falando, este é o Cristo, Jesus é o Cristo que o nosso Pai profetizou que viria. E com certeza ele pegava Gênesis, porque se você lê Gênesis, os primeiros capítulos já falam muitas coisas que já aconteceram. Então olha só, versículo 4. Alguns deles foram persuadidos e unidos a Paulo e Silas, bem como numerosa multidão de gregos piedosos e muitas distintas mulheres. Então, era uma alta sociedade que, ouvindo, se converteram ao Evangelho a Cristo. Os judeus, porém, movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens maus dentre a malandragem, ajuntando a turba, alvoroçaram a cidade e, assaltando a casa de Jasson, procuravam trazê-los para o meio do povo. Porém, não os encontrando, arrastaram Jasson e alguns irmãos perante as autoridades, clamando, estes que têm transtornado o mundo, chegaram também aqui. Olha que versículo poderoso. Estes que estão transformando regiões e mundos e países, chegaram até nós. Chegaram até essa região. Estão fazendo a mesma coisa. Quando você chega em um lugar, aquilo tem que mudar. Você tem respostas. A nova natureza tem respostas para todas as coisas que estão acontecendo no mundo. E essa nova natureza está em você, tem poder, está em mim. Nós temos a mesma natureza do nosso Pai Celestial. E eles continuaram falando aqui, continuando. Os quais Johnson hospedou. Todos estes procedem contra os decretos de César, afirmando ser Jesus outro rei. Tanto a multidão como as autoridades ficaram agitadas ao ouvirem essas palavras. Contudo, soltaram Jason e os mais, após terem recebido deles a fiança estipulada. Então, eles foram presos, foram perseguidos por causa do Evangelho, da verdade.